Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a termodinâmica. A termodinâmica que aborda os efeitos que estão associados às trocas de energia e às correspondentes mudanças de estado que são verificadas no sistema, sejam esses sistemas químicos, físicos ou biológicos. Para a gente falar da termodinâmica, a gente precisa entender o seu surgimento e a sua classificação. A termodinâmica ela pode ser clássica ou estatística. A termodinâmica clássica ela apresenta uma abordagem empírica, está baseada nos princípios fundamentais que são obtidos da experimentação e nas suas representações em forma de relações matemáticas, que vão descrever e interrelacionar as propriedades físicas macroscópicas que são observadas para as substâncias que compõem a matéria. Na termodinâmica estatística, a gente vai ter um cunho mais teórico e vai se basear em modelos físicos microscópicos regidos pelas leis da mecânica de Newton, mas também do eletromagnetismo de Coulomb, Gauss, Ampère, Maxwell e outros, que é exatamente para descrever o comportamento médio das entidades microscópicas. Com relação ao surgimento, a gente vai ter historicamente a termodinâmica clássica se desenvolvendo mais cedo e de forma bem mais rápida do que a estatística. Atualmente, as duas abordagens elas se desenvolvem em paralelo, tá? Com a mesma intensidade. Para nós entendermos bem essa parte de termodinâmica, a gente precisa conhecer também alguns termos fundamentais, tá bom? Quando eu falo em universo, eu estou falando da união entre sistema e vizinhança, como vocês podem ver aqui nessa imagem representada abaixo. Tá aqui a vizinhança, tá aqui o sistema, a fronteira do sistema, e tudo isso compõe o universo. O sistema termodinâmico, na verdade, ele pode ser aberto ou fechado. Esse sistema, ele é uma parcela desse universo a ser estudado e vai englobar quaisquer entes que definam esse sistema. Eu vou dizer que o meu sistema ele é fechado quando ele não permite troca de matéria com a vizinhança. Consequentemente, ele será aberto quando for permitido essa troca de matéria com a vizinhança. A vizinhança é toda a matéria que não faz parte do sistema, conforme vocês podem observar aqui, ó. Tudo que não está dentro do sistema é vizinhança. E a fronteira é uma interface que pode ser real ou imaginária, que vai englobar o sistema e vai separar esse sistema da vizinhança. O calor, ele vai ser a forma mais frequente das variações de energia que decorrem das reações químicas. E essas variações de energia vão depender de quê? Da temperatura. Com relação à parte molecular, a gente tem que ter em mente que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, fazendo com que essas moléculas se afastem mais uma das outras e consigam se movimentar de forma mais livre. Saindo dessa parte da termodinâmica, a gente vem para a parte que interessa para o estudo da química, que é a termoquímica. A termoquímica é a parte da termodinâmica que estuda as quantidades de calor que são liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Sendo assim, a gente vai definir esses processos de duas formas: processo exotérmico e processo endotérmico. Eu vou dizer que o meu processo ele é exotérmico quando ocorre uma liberação de calor. O meu ambiente ele será aquecido. E o processo endotérmico ele vai ser caracterizado pela absorção de calor quando o ambiente passa a ser resfriado. Para nós falarmos sobre termoquímica, a gente precisa entender também um pouco sobre as grandezas que estão envolvidas nesses estudos. A grandeza que a gente utiliza para a unidade de calor no sistema internacional, no SI, é o Joule, representado pela letra J. Ou caloria, representada por cal. Uma caloria corresponde a 4,186 joules. E aí a gente tem o nosso primeiro exemplo. Quantos joules correspondem 500 calorias? Pois bem, eu sei que uma caloria corresponde a aproximadamente 4,18 joules. Portanto,
500 calorias correspondem a X. Aí você vai fazer 1 vezes X, que vai dar X, igual a 500 vezes 4,18, me dando um total de 2.090 joules. Ou, transformando de joules para quilojoules, a gente divide por 1.000, teremos 2,09 quilojoules. Vamos falar um pouquinho agora sobre a calorimetria, que é a medida das quantidades de calor que são liberadas ou absorvidas durante o fenômeno estudado. Quando a gente fala em calorimetria, a gente precisa ter em mente a utilização de calorímetro e bomba calorimétrica. Calorímetros são aparelhos usados para medir a quantidade de calor que é liberada ou absorvida numa transformação. Um dos mais simples é o calorímetro de água, conforme vocês conseguem ver aqui, ó. Um becker com água, e aí a gente coloca um corpo aquecido dentro da água do calorímetro, e aí obviamente a água ela vai se aquecer. Pela elevação da temperatura da água, a gente vai poder então calcular a quantidade de calor que é liberada pelo corpo aquecido que foi colocado no recipiente. A bomba calorimétrica ela vai ser o aparelho utilizado para medir o calor da combustão da substância. Então aqui, ó, a gente tem o calorímetro e tem a bomba calorimétrica colocada aqui dentro. E o seu volume, ele vai ser constante, que é a quantidade de calor que vai ser medida aí, tá? Para a gente poder realizar esse cálculo, a gente precisa recordar um pouco os conhecimentos de física, onde a gente tem que a quantidade de calor é igual à massa do corpo ou substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A energia, na verdade, é a capacidade de realizar trabalho ou de transferir calor. A gente pode considerar a existência de dois tipos de energia, cinética e a energia potencial. A energia cinética, ela vai estar associada ao movimento. Toda vez que vocês virem a expressão relacionada com cinética, vai ser relacionado ao movimento, tá? E a energia potencial é a que fica armazenada no sistema e pode ser aproveitada depois para produzir algum tipo de trabalho. Pensando em uma reação química, se a minha quantidade de energia presente no reagente é maior do que a quantidade de energia presente no produto, eu vou classificar a minha reação como exotérmica. Pelo gráfico, você vai observar uma queda nessa energia. Se a minha energia do reagente é menor do que a do produto, a minha reação ela é endotérmica. Você pode observar um crescimento de energia no gráfico. Então, a gente pode definir uma fórmula da seguinte maneira. A variação de energia vai ser a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. E eu vou definir essa energia dos reagentes como sendo energia inicial e a energia do produto a energia final. Ou seja, a minha variação de energia pode ser determinada pela energia final menos a energia inicial. A gente viu que numa bomba calorimétrica a reação ela se processa num recipiente que vai estar fechado e com volume constante. Porém, na prática, não é muito bem assim que acontece. É mais comum que essa reação ela se processe em um sistema que esteja aberto, ou seja, ela vai ter contato com o ar. Daí, o que a gente consegue perceber com isso? Visualizem que a gente aumenta o volume de gás do início ao fim da reação. Então, a gente chega à conclusão de que numa bomba calorímetra que possui volume constante, não tem trabalho de expansão. E aí, se a gente admitir que a pressão atmosférica ela vai se manter constante no local onde ocorre a reação química, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quando há expansão, ou seja, o sistema reagente ele vai gastar energia empurrando o ar atmosférico, o trabalho ele vai ser maior que zero. Quando há contração, o sistema que vai estar em reação, ele vai ganhar energia. Ou seja, ele vai ser empurrado pelo ar atmosférico. E aí o trabalho é menor que zero, tá? Que é o que a gente demonstra aqui. Quando a gente tem
o calor a pressão constante, nós teremos que o calor a volume constante medido na bomba calorimétrica menos o trabalho. Esse trabalho positivo maior que zero quando há expansão, negativo menor que zero quando há contração. Portanto, a gente vai definir a entalpia como sendo o conteúdo de calor de um sistema. Então, ó, como a gente viu agora há pouco, o fato da reação química ser efetuada em volume constante ou pressão constante vai influenciar na quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida pela reação. Contudo, agora a gente vai falar de outros fatores que interferem nessa entalpia. Um desses fatores é o estado físico. Então, ó, pensemos nessas três reações. No caso, as três reações, os reagentes são os mesmos. Porém, o nosso produto final é diferente. Na primeira reação, a gente vai ter o nosso produto na forma de vapor, na segunda na forma de líquido e na terceira na forma sólida. Observem que essa mudança de estado físico também apresenta uma mudança na quantidade da variação de entalpia, na variação de calor. Menos 242,9 kJ para o vapor, menos 286,6 kJ para líquido, menos 292,6 kJ por mol para o estado sólido. Então, é mais ou menos isso que nós temos. Nosso reagente, que é o mesmo nas três reações. ΔH1, ΔH2, ΔH3. Ou seja, para você produzir essa substância em estados físicos diferentes, você diminui cada vez mais a energia, você perde mais energia, ou seja, a reação é exotérmica. Se você vem no caminho inverso, você vai ter um aumento de energia. Saindo do sólido para o líquido, você aumenta 6 kJ, saindo do líquido para o vapor, você aumenta 43,7 kJ. Um outro fator que interfere também na entalpia é o estado alotrópico. A gente viu na aula de alotropia que o carbono, as suas variações alotrópicas, elas são diferentes uma da outra por conta da sua estrutura cristalina. E aí a gente pensa, por que o diamante vai ter essa variação de entalpia diferente do grafite? Então é o seguinte, a estrutura cristalina do diamante, ela tem um conteúdo de calor mais acumulado do que o grafite. E aí quando a gente entra nesse processo de queima, na combustão, essa quantidade adicional de conteúdo de calor, ela vai ser liberada. Outro fator que interfere é a dissolução. Para a gente falar na interferência da dissolução, a gente precisa observar que os calores de dissolução, eles vão depender não só do soluto, mas também do solvente que for utilizado, tá? A pressão, praticamente, ela não vai influir nos calores de reação que envolvam sólidos e líquidos. Mesmo em reações que envolvam gases, a influência da pressão ela é muito pequena e só vai ser percebida em pressões que forem muito altas, mais ou menos na ordem de 1000 atm. E a temperatura vai influenciar, porque como nós já havíamos falado bem no início da aula, quanto maior a temperatura, mais agitação você vai ter dessas moléculas, fazendo com que elas se afastem cada vez mais. E se a gente está falando em liberação ou absorção de calor, de energia, é bem claro como essa temperatura vai influenciar no nosso sistema. Por fim, falemos da variação de entalpia, ou seja, da variação da quantidade de calor envolvida em uma reação. A variação da entalpia total vai ser a variação de entalpia final menos a variação de entalpia inicial. Se essa variação de entalpia for maior que zero, a nossa equação ela é endotérmica. Se essa variação de entalpia for menor que zero, a nossa reação ela é exotérmica. Graficamente, você vai reconhecer essas reações, conforme já falamos no início da aula, exatamente pela diminuição da energia, no caso de uma exotérmica,
e aumento de energia no caso de uma endotérmica. Então, pessoal, esse primeiro momento da nossa aula de termoquímica é mais teórico, para que entendamos alguns conceitos. Vamos agora para alguns exercícios. O esquema abaixo representa as mudanças de estado físico. Esse esquema já é conhecido de vocês desde o 6º ano. Mudança de estado físico do sólido para o líquido e para o gasoso. Se você pensar que para sair do sólido para o líquido, você precisa fazer o quê? Aumentar a temperatura, aquecer o sistema. Para sair do líquido para o gasoso, a mesma coisa. Do sólido para o gasoso, também precisamos aumentar a temperatura. O caminho contrário, eu preciso diminuir a temperatura. Para eu sair do gasoso para o líquido, eu diminuo a temperatura. Do líquido para o sólido também. E do gasoso para o líquido, a mesma coisa. A questão pergunta quais processos são exotérmicos, ou seja, quais são os processos que liberam energia. Vou definir como sendo exotérmico, com perda de energia, perda de calor, aqueles nos quais eu precise diminuir a temperatura. Então, sistema 2, processo 2, processo 4 e processo 6, sendo assim a alternativa E. Frequentemente encontramos tabelas com os valores energéticos dos alimentos. Esses valores são comumente dados em quilocalorias. Aí a gente tem uma tabela com todos os valores dos alimentos: manteiga, chocolate, açúcar, arroz, batata inglesa, peixe e carne de vaca, em quilocalorias a cada 1 grama, ou seja, 1 grama de manteiga tem 7,60 quilocalorias. 1 grama de chocolate, 4,67. 1 grama de açúcar, 4 e assim sucessivamente. Esses valores energéticos correspondem à energia que é liberada nas reações de metabolismo desses alimentos. Quando dizemos que o chocolate tem muita caloria, isso significa que nas reações do metabolismo do chocolate no organismo, a liberação de muita energia. Portanto, um indivíduo que ingeriu uma barra de chocolate de 150 gramas consumiu aproximadamente o equivalente a quantas quilocalorias? Pois bem, voltemos à tabela. Pela tabela, nós vemos que 1 grama de chocolate tem 4,67 quilocalorias. Portanto, 150 gramas corresponde a X. Semelhante ao que a gente fez na questão anterior lá da transformação de calorias para joule. Vamos aqui, ó, uma regra de 3 simples. X igual a 700,5 quilocalorias. Como a questão quer saber o valor aproximado, a alternativa correta é letra E.